Olá, começa agora o Pit Stop, seu programa do automobilismo. Veja os destaques dessa edição. Racha na Fórmula 1, equipes de um lado e FIA do outro. Esquecendo a crise, Vettel vence GP inglês. E o final de semana infeliz para um curitibano no Mundial de Turismo. Tudo isso aqui no Pit Stop. Seu programa do automobilismo começa falando de WTCC. O Campeonato Mundial de Turismo realizou a 6ª etapa do ano. Dessa vez, a BMW dominou o final de semana em Brno, na República Tcheca. Começando pelo sábado, a pole para a primeira corrida foi feita pelo curitibano Augusto Farfus Jr. Mas logo na largada, o brasileiro abandonou em um grande acidente na primeira curva. A vitória acabou ficando com o companheiro, Alessandro Zanardi. Jorge Mille e Gabriele Tarquini completaram o pódio. Na segunda prova, a vitória de outra BMW. Sérgio Hernandes venceu com folga a segunda corrida do dia. Ivan Miller e Thiago Monteiro completaram os 3 primeiros. Farfus também não completou a segunda corrida. No campeonato, a liderança de Ivan Miller, com 66 pontos. Com 2 abandonos, o curitibano Augusto Farfus Jr. perdeu o segundo posto no campeonato para Gabriele Tarquini. O italiano tem 56 pontos contra 54 do brasileiro. Chris Mick venceu a etapa da Bélgica do Campeonato Intercontinental de Rally. Jan Kopeck e Fred Loy completaram o pódio. No campeonato, os 3 lideram a ponta da tabela. Mick é o líder com 30 pontos, Loy é o segundo com 24 e Kopeck o terceiro com 21 pontos conquistados até o momento. Andy Soucek venceu a primeira corrida da Fórmula 2 na República Tcheca. Na segunda corrida, a vitória ficou com o italiano Mico Bortolotti, que assumiu a ponta da tabela no campeonato. O italiano tem 21 pontos contra 20 de Robert Winkens. Mikhail Aleshin tem 16 pontos e vê de perto a briga pelo campeonato. Já pela NASCAR Truck Series, vitória do líder do certame em Milwaukee. Ron Hornaday venceu com Dennis Setzer e Brian Scott na segunda e terceira posições. No campeonato, Hornaday tem 1.518 pontos. O segundo, Matt Crafton, tem 1.482 pontos e o terceiro, Todd Bodine, tem 1.430 pontos. 10 anos depois, a tradicional Petty Enterprise voltou a vencer uma corrida válida pelo campeonato da divisão principal da NASCAR. O responsável pelo feito foi Kasey Kahne. O circuito misto de Sonoma, nos Estados Unidos, foi o cenário para tal feito. Após brigar demais com Tony Stewart pelas primeiras posições, Kahne conseguiu cruzar em primeiro a primeira corrida da temporada da NASCAR, em traçado misto. Stewart acabou terminando em segundo, e o terceiro foi o australiano Michael Ambrose. O segundo posto da corrida ajudou Tony Stewart a ampliar sua vantagem no certame. Agora o americano tem 2.364 pontos. Jeff Gordon é o segundo, com 2.280 pontos. E Jimmie Johnson é o terceiro, com 2.207 pontos conquistados até agora. Duas duplas venceram na rodada dupla de Oschersleben, na Alemanha, da FIA GT3 europeia. Na primeira corrida, Thomas Zakar e Julian Rodrigues chegaram em primeiro após 1 hora de corrida. Na segunda prova, Florian Gruber e Christopher Nigar foram os melhores após os 60 minutos de prova. No campeonato, até agora, os melhores são Thomas Zakar e Julian Rodrigues, que lideram o campeonato com 35 pontos. No FIA GT, vitória da dupla Mike Hessemans e Anthony Kuppen. Andrea Bertoli e Michael Bartels terminaram a corrida de 2 horas em segundo lugar. Alex Miller e Miguel Ramos terminaram na terceira colocação. Bertolini e Bartels lideram o campeonato do FIA GT com 26 pontos. Já pela NASCAR Nationwide Series, vitória de Carl Edwards em Milwaukee. Kyle Busch foi o segundo, seguido por Brad Keselowski. Kyle Busch mantém a liderança da tabela do campeonato. Edwards é o segundo e Keselowski o terceiro. Em Iowa, a vitória de Dario Franchitti. O escocês lutou demais com Ryan Briscoe pela liderança e no final ficou à frente do australiano. O japonês Hideki Muto foi o terceiro. O melhor brasileiro na corrida foi Hélio Castro Neves, com o 7º lugar. No campeonato, a liderança de Ryan Briscoe, com 241 pontos. Franchitti é o segundo, com 238. Scott Dixon é o terceiro e Hélio Castro Neves o quarto. Vitória brasileira na rodada dupla da Inglaterra da GP2 Series. Na primeira corrida, Alberto Valério venceu e foi acompanhado pelo compatriota Lucas de Grassi no pódio. O terceiro foi o alemão Nico Hülkenberg.
Na segunda corrida, nova vitória de sul-americanos. Desta vez, o venezuelano Pastor Maldonado venceu e foi acompanhado no pódio por Andrea Zuber e Karun Shendok. No campeonato, a liderança é do francês Romain Grosjean, que é seguido de perto pelo russo Vitaly Petrov. O melhor brasileiro na competição é Lucas de Grassi, que ocupa o quinto lugar com 24 pontos. Nova vitória brasileira na Indy Lights. Desta vez, Bia Figueiredo chegou ao local mais alto do pódio. Na corrida de Iowa, acompanharam a brasileira na comemoração Wade Cunningham e James Rincliffe. No campeonato, a liderança é de J.R. Hildebrand. Mário Romancini é o segundo na tabela de classificação. Após muitas reuniões e muita polêmica, 8 equipes anunciaram na quinta-feira à noite aqui no Brasil a saída da Fórmula 1 para a temporada 2010. São elas Ferrari, McLaren, BMW Sauber, Toyota, Renault, Red Bull, Toro Rosso e Brown. O motivo foi a falta de acordo das equipes com a FIA em relação ao teto orçamentário da temporada 2010 da Fórmula 1. Então, Vitor, o que pode acontecer com a Fórmula 1 depois de tanta confusão? Acredito que o pior, Tati. E também acredito que esse racha é parecido com o que aconteceu com a Fórmula Indy, na década de 90, como eu falei no blog do Pit Stop, de quinta-feira para sexta-feira. E não acredito em um retorno das equipes para a Fórmula 1, tendo do outro lado o presidente da FIA, o Max Mosley. O único homem que pode reverter tal quadro é Bernie Eccleston, que já mexe os seus pauzinhos para não ficar sem a sua galinha dos ovos de ouro. As equipes dependem da Fórmula 1 e a Fórmula 1 depende das equipes. Uma separação mostraria que os dois lados são muito fracos sozinhos. Somente juntos eles são fortes. E agora vamos falar da corrida que aconteceu neste domingo. Vitória folgada de Sebastian Vettel no Grande Prêmio da Inglaterra de Fórmula 1. O alemão não teve dificuldades para chegar à sua terceira vitória na carreira e segunda na temporada 2009. Com um novo pacote aerodinâmico sendo estreado nessa corrida, a Red Bull não deu chances aos adversários e conseguiu a segunda dobradinha do ano. Para completar o pódio, o brasileiro Rubens Barrichello, que largou em segundo, fez o máximo com sua Brown e ficou em terceiro. Destaque para a atuação de Felipe Massa, que largou na 11ª posição e terminou em quarto, fazendo uma excelente corrida de recuperação. Nelson Piquet terminou em 12º e novamente não pontuou. No campeonato, a liderança ainda é de Jason Button, que ficou em sexto nessa corrida. O inglês não foi bem em casa e conquistou 3 pontinhos. Agora Button tem 64 pontos, Barrichello ainda é o segundo com 41 e Vettel é o terceiro com 39 pontos. Felipe Massa é o sexto do campeonato com 16 pontos. Nelson Piquet é o 19º do campeonato sem conquistar nenhum ponto. Então, Vitor, a Red Bull ameaça Brown? Com certeza, Tati. O novo pacote que a Adrian Newey fez para a Red Bull, para que a Red Bull dispute o restante da temporada, é bom e traz as mesmas armas da Brown, como o difusor de 2 andares, que é um exemplo do que o Adrian Newey fez. Agora a briga pode ficar resumida a Brown e Red Bull, e acredito que os Touros Vermelhos comecem um novo domínio nessa temporada, sendo comandado por Sebastian Vettel. E o Pit Stop vai acabando, mas você pode acompanhar o nosso programa pelo YouTube, no endereço www.youtube.com.br/programa Pitstop, ou pelo blog do Pit Stop no endereço www.programapitstop.blogspot.com. Você também pode entrar em contato com o nosso programa pelo e-mail, programa.pitstop@gmail.com. Pit Stop fica por aqui, nós voltamos na quinta-feira. Até lá! Até lá! O Campeonato Mundial de Turismo realizou a 6ª etapa do ano. Dessa vez, a BMW dominou o final de semana em Brno. Brno. O escocês lutou demais com Ryan Briscoe pela liderança e no final ficou na frente do australiano. O japonês Hideki Muto